Antes de começar hoje, eu quero dizer o seguinte. Eu não gosto de estar sentada aqui falando o tempo todo. E mesmo se nós falamos um com os outros, não tem a interação que eu gostaria. Eu gostaria que vocês todos pensassem perguntas, ideias, comentários que vocês gostariam de compartilhar. E no nosso último encontro, na sexta-feira, talvez, eu vou ter alguma parte de conclusão e mostrar o que eu acho que nós atingimos nestes 5 dias de curso, o que eu espero que nós todos aprendemos, mas definitivamente eu quero reservar um tempo no último dia por coisas que vocês vão tomar iniciativa, não eu. Se vocês querem dizer alguma coisa ou ter algum tipo de conversa sobre algum assunto, e claro, relacionado àquilo que nós falamos. Outras conversas são interessantes, mas aí não seria o lugar. Então já vão pensando, porque é uma oportunidade. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Para mim é importante conhecer vocês melhor e saberem o que vocês estão pensando e ver o que eu fui capaz ou não fui capaz de transmitir. A sexta-feira vai ser o dia que nós vamos dedicar mais tempo para a conversa. Combinamos isso com os organizadores. Se a Lulu falou que eu que decido, então se eu decido fazer vocês trabalhar. E eu me disse, eu não estou pronta ainda para falar o tempo. Então vocês vão começar trabalhando sobre hoje. A aula vai ser ainda mais matemático do que ontem. Começamos devagar, vocês lembram? Nosso primeiro exemplo era até difícil ver que era matemático, porque era com crianças pequenas. Ontem foi muito matemático, porque foi com números negativos. Hoje eu vou falar de álgebra. E todo mundo, muitas pessoas se perguntam, por que tem que ensinar números negativos a crianças na escola, e que são difíceis e às vezes não tão úteis, não são tão úteis para vocês. Quantas vezes você utilizaram realmente números negativos na sua vida? E se eles estão na sua vida, a gente prefere não tê-los, porque geralmente é uma conta negativa no banco. Então, por que nós temos que ensinar números negativos para crianças? E por que falamos tanto de números negativos? É por causa da álgebra. É difícil ensinar álgebra sem ter este conjunto geral de números. O que a álgebra vai vir nos dizer é geral sobre todos os números, e incluindo estes tipos de números. Como nós vamos entrar na álgebra hoje, a álgebra é o tópico com o qual eu vou demonstrar como este modo de falar e ensinar matemática funciona. Então, para botar vocês no ambiente, para fazer isso, eu vou dar uma tarefa matemática que vocês podem fazer individualmente, ou com seu amigo ou inimigo, como você quiser. E esta é a tarefa. É um pouco complexo. Eu acho que vocês nunca viram antes, mas vai dar para entender. Aí está a tarefa. Vai estar mostrando na tela, vocês podem revê-lo. Vou explicar. A tarefa, chama-se promenade, passeio, porque introduz um conceito
matemático chamado promenade, passeio. Eu acho que não é surpresa para vocês que um conceito matemático seja chamado um nome de todo dia, passeio. Isso é o que os matemáticos geralmente fazem. Eles têm coisas como campos e anéis em matemática, e no nuclear em matemático. E todas estas palavras vêm de outros discursos. Por que você acha que matemáticos utilizam nomes que vêm no mundo real, de discursos do mundo real, na matemática que é sobre objetos abstratos? Por quê? Eu acho que para os matemáticos tem algo no sentido diário destas palavras que vai ajudar vocês a entender o que quer dizer a palavra em matemática. Então, é interessante para mim ver se vocês entendem. Porque aquilo que foi definido, que vai ser definido, foi chamado passeio. Promenade é definido como um conjunto entre 1 e 25, no qual podemos passear, como um passeio de um número para outro, utilizando combinações dos seguintes passos. Tem 4 tipos de passos, que são funções. A primeira é x mais 5. Você vai de x a mais 5. Mas algo aconteceu com os símbolos aqui. Isso pode ser feito se x for menor ou igual a 20. Não pode ser mais do que 20. Por que não? O x não pode ser maior que 20, porque se for mais de 20, vai nos tirar daquilo que nós estipulamos. Você pode fazer o passo N, tira 5 do x, que se o x for maior que 5, o passo E, que é adicionar 1 a x, se x não for igual a 5. Você não pode dividir x por 5, não é divisível por 5. Por quê? É difícil, talvez, a entender, mas é assim que os matemáticos são. Daqui a pouco vou mudar os símbolos. W é x mais x menos 1, se o x não é 5 módulo 1. Quando você divide por 5, você não obtém 1 como reminder. E isso é claro, então, vou dar um exemplo. Todos os símbolos se misturaram, porque de um computador para outro muda. Me desculpe, eu não vi quando eu preparei a apresentação. Exemplo de um passeio que leva de 5 a 17. É claro que você tem que utilizar uma combinação, a composição destes passos. Então, a composição é S, 3 vezes W e 2S, nesta ordem. Primeiro você vai fazer S, adicionar 5, e você obtém 10. Vou mostrar. Primeiro você faz este S. É S sobre 5, S é mais 5 e você obtém 10. Depois, você tem 3 vezes W. W é menos 1. Então, você W pela primeira vez e você pode. E você obtém 9. E você faz 2 vezes de novo. E você obtém 8 e 7. Aí você tem que fazer o S 2 vezes a 5. E você pode, porque mesmo se você o faça 2 vezes, você está abaixo do 25. Vocês conseguiram entender isso? Então você tem 2 tarefas. A primeira, você precisa
encontrar um passeio de 11 a 3 e depois responder as perguntas. Quais são todos os números que você pode utilizar sem utilizar esses dois? Você só pode utilizar S ou o W. Isso é a segunda tarefa. E vocês começam com a segunda e eu deixo a palavra para vocês. Posso perguntar, eu preciso de ajuda, sobre soluções, a primeira pergunta. Uma maneira de andar de 11 a 3? Eu proponho que paramos. O que eu quero conseguir com esta pequena experiência, eu acho que já conseguimos. Então, mesmo se vocês não resolveram ambos os dois problemas, acho que já vai servir pelo que eu quero. Vamos poder falar sobre alguma coisa. Vamos falar do primeiro. Uma solução para a primeira questão. Nós testamos aqui N2 é 2. N2 é 2. N2 I2. Nós fizemos E, N, E, N. E, N, E, N. Anybody else got E, N, E, N? Alguém mais teve INN? Is it the same thing? É a mesma coisa? Vocês dois checaram e fizeram a prova e funcionou. É uma pergunta separada que podemos... É que N2, E2, EN, EN, me parece ter os mesmos passos, só com ordem diferente. Então, podemos perguntar se é tudo comutativo. Ainda não sabemos. Então, temos estas duas soluções. Ninguém tem mais uma solução? 2E, 2E, 2N. Então, os mesmos elementos, mas em ordem diferente. Talvez é sempre comutativa, a gente não sabe. Alguma outra ideia? Outras pessoas que não têm solução nenhuma, ninguém responde nada. E a segunda tarefa, alguém tem uma solução? Aqui tem uma. Eu pensei assim, a gente não consegue nenhum número menor do que 6. Vai parar no 6. Porque eu consigo diminuir 1. No number under 6. Eu olhei primeiro até onde eu consigo chegar olhando para baixo. Eu tenho que parar no 6 porque eu não consigo aplicar W de novo, porque vai sobrar 1 quando dividido por 5. E aí eu comecei a pensar para cima. O jeito de eu andar para cima é aplicar S. Então se eu aplico S uma vez, eu vou para o 14 e consigo ir descendo até o 11. Se eu aplicar S duas vezes, eu vou para o 19 e consigo descer até o 16. Se eu aplicar S 3 vezes, eu vou para o 24 e desço até o 21. So your answer is what numbers altogether? Não todos. Eu consigo ir do 6 ao 9. O 9 eu não aplico nenhuma. Depois... Only 6 to 9. Yeah. And 11 to 14. Do 11 ao 14. And 11 to 14. Do 16 ao 19. 16 to 19. Okay. 21 to 24. Okay. Does anybody thank you? Obrigada. É uma pena que a gente não pode escrever para que todo mundo possa ver. Alguém teve algum outro tipo de solução? don't see much collaboration. Eu não vejo muita colaboração hoje.
Talvez foi cedo demais para entrar numa coisa tão complicada. Mas eu assumo que mesmo sem soluções, vocês todos tentaram. Então, a conclusão deste exercício é que mesmo se as definições não são difíceis, é fácil entender. No fim, as tarefas eram complexas, difíceis. E se você tentar, especialmente na segunda tarefa, e não conseguiu chegar a qualquer conclusão, é provavelmente porque era desajeitado. É isso que vocês sentiram? Era difícil, você tinha que olhar o quadro o tempo todo para ver o que podia fazer, não fazer, o nome dos passos, que passos tinham, não é assim? Tinha muitas coisas diferentes para gerenciar ao mesmo tempo. É verdade ou não? Eu suponho que é, porque se não fosse, você falariam não e brigariam comigo. Então, o que eu quero fazer, e hoje amanheci cruel, eu quero que vocês resolvem as mesmas duas perguntas numa outra tarefa. Mas agora vou apresentar a tarefa de um modo diferente. E vou apresentar assim. A promenade que vocês veem aqui, os 25 números, vocês conseguem ver, organizados num quadrado. Há os passeios na promenade. Vocês entendem, um passeio, você quer ir de 9 a 3, ou de 9 a 11, você sabe como fazer. E você vê um monte de jeitos de fazer isso. O que é mais interessante é que NX, EX, SX, WX são só movimentos para o norte, este, oeste, esquerda, direita. E a dica das ações eram em nome das funções. Mas ninguém percebeu, e nunca ninguém percebe isso, posso garantir. Uma vez que você vê a definição apresentada deste modo aqui, pensam nestas duas tarefas. Dá um exemplo de um passeio de 11 a 3. Me dá, eu estou esperando. Como que eu vou? Eu sou uma viajante e vocês me dizem onde vai norte, leste, leste e norte. Ou vá norte, norte, leste, leste. Ou leste, leste, norte, norte. É leste, norte, leste, norte. Você faria isso de olho fechado, porque dá para ver, é óbvio. A segunda tarefa, encontrem todos os números que a gente, onde pode passear do 9, partindo do 9 sem ir para o norte ou para leste. Você tem o 9 e você não pode ir para o norte ou para leste. Então, que números vocês podem ir? Você pode ir aqui. Era a sua solução. Mas você trabalhou muito para conseguir isso. E agora, não teve trabalho, era só olhar. Vemos como onde nós podemos ir do 9, a partir do 9, se só podemos nos movimentar para o sul e para o oeste. Portanto, o que nós aprendemos desse exemplo? Vocês ainda não sabem que tipo de uso eu quero fazer deste exemplo naquilo que eu vou fazer mais adiante. Mas mesmo se vocês não querem o que eu quero tirar deste exemplo, eu acredito que vocês têm a sua opinião do que vocês aprenderam com isso. Vocês aprenderam alguma coisa com isso? E eu tenho certeza que vocês não aprenderam nada sobre passeios. Mas o que vocês aprenderam? Aprenderam alguma coisa?
Então, ela quer, porque o Claudinha já falou que ela se sentiu enganada, né? Mas em termos do aprendizagem matemática ou envolvimento de tarefas matemáticas, alguém tem algum comentário? Bom, isso me lembrou, talvez alguns aqui que passaram pela aula de cálculo tenham visto um problema que foi Tommy Dreyfus, isso mais alguém, um problema... Tommy Dreyfus? Yeah. É um problema sobre o conjuntos infinitos e que a gente apresenta também de duas formas diferentes, pergunta sobre a cardinalidade. Então, aqui, o que eu sinto é que a gente tem uma maneira mais fácil de sair andando, de se mexer nesse ambiente que a gente está mais familiarizado. No outro, a gente começa a sofrer um pouco mais. Norte, sul, leste, oeste são conceitos que a gente está muito mais habituado do que aquela definição que você deu anteriormente. E isso causa menos desconforto para alguém que não conhecia nada antes. É o que acontece, talvez, com os nossos alunos, quando a gente passa de um conjunto desconhecido de um conhecido para um desconhecido, de um contexto conhecido para outro. Para mim, as tarefas não são a mesma tarefa. Para mim, quando eu estou andando nessa quadrado, eu não estou adicionando 5 ou tirando 1. Eu estou movimentando, eu nem sei se eu estou... A verdade, para mim, o artefato visual, ele toma conta muito dos operações matemáticas. Então, para mim, não é a mesma tarefa. Sim, eu acredito que neste ponto podemos dizer que a importância de como apresentamos a matemática, como encaramos, como lidamos com as ideias matemáticas. Às vezes, outro jeito de fazer a mesma coisa faz toda a diferença do mundo. E das lutas dos matemáticos através da escola, acredito eu, era transcrever ideias que eram muito complexas, como a primeira que você vê, em algo que é simples a gerenciar, como esta. E que é simples aqui, em várias coisas. Você falou da familiaridade com os pontos cardinais. Você falou da parte visual. Pareceu que tirou a matemática porque era mais uma noção de espaço em vez de matemática. Não é fácil. Nunca é fácil. Pensam ter só esta primeira parte da apresentação do problema. Será possível que vocês inventassem esta segunda parte se ninguém te falasse? Você provavelmente ia ficar na tarefa matemática, apesar do que eu dei umas dicas usando as letras, mas vocês estavam tão envolvidos nos números e nas letras que isso fugiu de vocês. Em português é diferente, mas muitos de nós, quando viajamos no estrangeiro, usamos mapas em inglês. E eu falei isso com pessoas que são nativos em inglês e eles também não perceberam. E eu utilizo muito este exemplo que eu inventei faz 20 anos. Então, eu não tenho que dizer, eu inventei. É claro que depois eu fui na direção oposta. Eu comecei com isso e depois eu resolvi fazer a vida mais difícil inventando outra descrição. Mas num minuto você vai entender que papel isso tem em tudo que eu quero dizer sobre o pensamento matemático no contexto de álgebra. E eu espero que vocês concordem comigo que a primeira apresentação é bem algébrica. Vamos então ir ao início.
E eu vou lembrá-los a base geral desses encontros, cada vez que nos reencontramos. Então, eu quero lembrá-los que o que eu quis fazer nas nossas reuniões é propor um jeito de falar da educação matemática, não só para pesquisa, mas para ensinar e aprender aprendizagem. Eu quero mostrar com exemplos como funciona. E hoje vamos ter um exemplo. Ontem vocês também tiveram um exemplo. Dar alguma experiência sobre este método. E isso vai ser mais nas tarefas que vocês vão ter que fazer, levar para casa. E isso é algo que eu quero fazer na nossa última reunião. Entre outras coisas, refletir sobre princípios, vantagens e desafios deste jeito de comunicar e fazer pesquisa. Mas eu tenho que voltar à base que eu já expliquei para mim. Neste contexto, aprender matemática é mudar um discurso, e discursos são distintos. Reconhecemos discursos como matemáticos ou como discursos de história ou políticos por as palavras que são utilizadas e o modo de utilizá-las, a mediação visual, e as afirmações que estão sendo feitas e as rotinas, como as coisas estão sendo feitas. Parece simples, mas descobrir o uso das palavras em transcritos, por exemplo, transcrições, não é fácil. Primeiro, você tem que escolher os critérios para saber como as palavras são utilizadas. Um dos critérios que eu propus é ou não é o uso de um substantivo objetificado. Se a criança pode utilizar a palavra como se fosse um objeto. Porque agora que você está novamente apresentando um resumo do que você já falou até agora, eu queria te perguntar o seguinte: essas 4, não sei se são fases ou essas 4 características, se elas são hierárquicas. Se elas são hierárquicas. Porque, para mim, eu posso fazer as endorsed narratives usando mediating tools. Então, eu queria, se isso é hierárquico, quando eu vou... Porque como que eu vou fazer uma narrativa se eu quiser fazer uma narrativa usando os símbolos de mediação, mas para isso eu preciso conhecer algumas palavras-chave e o seu uso. Então, se a concepção disso foi hierárquico, ou a utilização disso deve ser de forma hierárquica. E eu gostaria, quando você fala de hierarquia, você tem que explicar. Eu estou dizendo, não estou perguntando. Quando se tem um desenvolvimento mental, tem coisas que vêm antes, tem coisas que vêm depois. Eu acho que não tem hierarquia, são características. Eu posso fazer características pessoais, como que eu posso diferenciar duas pessoas entre um ser humano e um pássaro. Então, o número de mãos e pés. Eu sei como se fala em outras palavras, mas acho que ela está dizendo membros. Eu gostaria de que você explicasse um pouco novamente as narrativas endossadas. Seria uma espécie de imersão no texto matemático, seja em linguagem matemática ou a expressão de ideias matemáticas em língua materna? Seria isso as narrativas que você está chamando de narrativas endossadas? Capacidade já da pessoa de criar textos matemáticos?
as características são referentes ao discurso matemático escolar, científico e do dia a dia, são todas características gerais de qualquer discurso que a gente possa falar matemático, seja ele escolar, científico ou do dia a dia. Essa é a minha pergunta. Muitas perguntas, mas todas têm um fundo comum. Então, eu vou responder um depois do outro, esperando que a resposta seja clara e combinam em tudo. Voltando ao seu assunto, você não está falando de propriedades visuais, como você, a cor dos seus olhos, do seu cabelo, que o torna diferente. Como hierarquia, são suas propriedades. E com estas características, você se diferencia dos outros, porque você tem um nariz, cor de olho, tipo de cabelo diferente. Para a mulher, um penteado diferente, e assim por diante. No seu caso, é difícil apontar todas as características que alguém poderia descrever verbalmente e ter certeza que seja você. Por exemplo, o formato do rosto, mas tem características que o tornam distinto dos outros. E elas não têm hierarquia, são características. Então, se utilizo de palavras, ferramentas de mediação, e o jeito de utilizá-los, a narrativa endossadas, e outras coisas se desenvolvem numa ordem sequencial, eu acredito que não. Eu acredito que se desenvolvem simultaneamente, conectados, cada um com fases diferentes, dependendo um do outro. Eu espero que eu respondi. Você tem que pensar que elas são 4 propriedades, como propriedades para descrever uma pessoa visualmente de uma outra, ou um polígono dos outros, ou uma forma geométrica de uma outra. Então, você pode perguntar se são linhas arcadas ou retas, fechado ou não fechado, quantas linhas retas, e assim por diante. Voltando à sua pergunta sobre a narrativa endossado, que é ligado à pergunta da Elizabeth, sobre que discurso. Primeiro, que discurso? Não tem discurso específico, tem muitos discursos que nós chamamos de matemáticos, e são bem distintos um do outro. Tem um discurso matemático dos matemáticos, e até eles, acho que diriam, não tem um discurso matemático. Hoje, quando você é um matemático trabalhando num campo específico, você está trabalhando num tipo de discurso que poucos outros matemáticos, onde poucos outros matemáticos poderiam participar. Tem muitos discursos e às vezes pequenas comunidades utilizam um discurso. E isso perturba muito os matemáticos. Mesmo assim, quando você é um ouvinte externo, você pode dizer, sim, esta é matemática, apesar de ser tão diferentes. Não tem propriedades comuns entre os descartes. Às vezes, dois têm propriedades comuns. O que Wittgenstein falou de fatores de família. Os discursos matemáticos da escola é uma transposição, como eles dizem, uma transposição dedutiva do discurso matemático da academia. E os matemáticos, como vocês sabem, muitas vezes dizem isso não é matemática, especialmente hoje, quando estamos fazendo o que fazemos e trazendo situações diárias para a sala de aula. Quando as pessoas que vão olhar a aula nem ouvem palavras matemáticas ou rotinas matemáticas. E talvez seja difícil hoje, em muitas salas de aulas, fazer o que eu falei na primeira aula, reconhecer o discurso como matemático.
Então, estas 4 características não são sobre um discurso específico. São 4 características que eu afirmo, e vocês podem discordar, que se vocês querem apresentar um discurso como distinto, você tem que atender isso e tentar descrever isso. Então, qual é o vocabulário do discurso? Quais são as ferramentas de mediação e assim por diante? E quando tem 40 ou 30 alunos numa sala de aula e um professor, na maioria das vezes vai ter discursos diferentes. 2 discursos nunca são exatamente iguais. Isso me leva à sua pergunta de narrativos endossados. Nenhum 2 discursos são idênticos para o endossamento das pessoas. Se eu ouço narrativos endossados por quem? Eu não falei, porque eu quis ser vago. Você pode falar de narrativos endossados sem falar de quem. E a sua intenção, nesse caso, é o que é endossado pela comunidade dos matemáticos ou pela comunidade dos professores. Geralmente, estas comunidades concordam no que é endossado. Que teorema é... que é um teorema que é verdadeiro, que pode ser provado, qual é a definição, quais são as regras dos cálculos e assim por diante. Então, você pode falar de narrativos endossados de uma comunidade qualquer, em determinados casos, em cada um diferente. Mas você pode também falar de narrativos endossados por crianças, que pode ser diferente daquele dos professores ou da comunidade. Geralmente, tem uma diferença. Você diz que a criança tem uma falta de concepção. Ele diz, por exemplo, que a multiplicação torna maior. Ele tem um erro de concepção e ele endossa esta narrativa por razões específicas. E você diz que é uma falsa concepção, mas não é. É uma concepção para o discurso. Faz sentido no discurso dele, que é diferente do nosso. Eu respondi as 3 perguntas. Eu estou muito feliz de ter recebido estas perguntas. Eu queria mais a qualquer momento, e especialmente se vocês não pensaram sobre este tipo de pergunta antes, pensa nisso para a sexta, mas antes eu quero o máximo de perguntas possíveis. Então, hoje, ontem, nós estávamos falando de discursos matemáticos e processos de instruções. Eu não vou repetir e não vou continuar do que falamos ontem, mesmo que eu acho que é muito importante e que eu não falei tudo o que eu queria falar. Vou lembrar somente que nós estávamos falando de conflitos de comunicações que são necessários para aprender e que são também perigosos para a aprendizagem. Então, aprender matemática é uma coisa de risco, e estávamos falando de acordos, que é uma coisa importante, não só para a matemática, a importância vai além da matemática, um acordo de comunicação. E eu não queria falar de muitas coisas no mesmo dia. E eu vou voltar a isso. Mas eu gostaria muito que vocês voltassem à aula de ontem e que vocês pensassem para sexta-feira se tem algum comentários ou perguntas sobre este tipo de ideia e que são centrais no meu pensamento, porque é assim que a gente pratica toda a teoria que eu estou apresentando. Hoje eu vou falar do desenvolvimento do discurso matemático. Como se desenvolve um discurso matemático. Não em geral, seria muito ambicioso, mas através de um exemplo. Vocês percebem a dualidade do sentido na palavra desenvolvimento de discurso.
o discurso e desenvolvimento através da história ou quando uma criança aprende. Então, é um desenvolvimento histórico e ontogênico para uma criança, para um aluno. O fato que tem um idioma comum para se falar é importante. Traz um recado que, nos dois casos, nós estamos falando de dois tipos diferentes de objetos que se desenvolvem. O mesmo objeto, são discursos. O desenvolvimento pode ser diferente. Não são diferentes em muitas coisas, não em tempo, trajetórias, não são os mesmos com as dificuldades. É alguma coisa, inventar alguma coisa é completamente diferente, aprendê-lo depois que foi inventado. Mas o que é importante é que, mesmo se eu falar de história da matemática ou aprendizagem da matemática, o objeto é o mesmo. Não é o que fizeram e puseram no livro, o que foi desenvolvimento na cabeça, que não são ontologicamente diferentes. É a mesma coisa, é a matemática. E nós vamos falar disso hoje, utilizando a álgebra como exemplo. Mas para fazer isso, eu tenho que fazer vocês conversarem novamente. Então, o que é álgebra? É uma pergunta fácil, mas vocês sabem que eu pergunto estas perguntas fáceis, como se eu não entendo. E a verdade é que eu não entendo. Quando eu comecei minha pesquisa, eu pensava que eu sabia, e depois eu vi o que eu sabia era talvez bom para atravessar minha vida e fazer o que as pessoas esperavam que eu fizesse, mas não era bom bastante para pesquisa e fazer pesquisas. E depois eu vi que não é só pesquisa, até para ensino. Vocês têm que se perguntar isso se vocês querem ensinar. Então, o que é álgebra para vocês? Discutem com seus colegas ou pensam sozinhos, e eu quero respostas, suas respostas. Bom, tem algumas pessoas, nós já temos eleito a lei para responder no nome do nosso grupo, mas tem outras pessoas que... Boa tarde. Para mim, álgebra é a matemática com letras. Bom, a gente discutiu um pouquinho aqui do que seria a álgebra para a gente, e vieram vários exemplos, mas de uma maneira assim, mais geral, a gente pensou que a álgebra, a álgebra aconteceria no momento em que você consegue perceber a regra de alguma situação. A estrutura de alguma situação, não necessariamente numérica, mas quando você consegue perceber que existe uma regra, então você está pensando algebricamente. Tem uma estrutura, você está pensando algebricamente. Pensou assim. A Lulu perguntou se era regra ou regularidade. Nós não pensamos só no caso de sequências, em que você pensa que depois de um tal número vem um outro, ou seja, você segue um padrão. A gente não pensou só nisso, a gente pensou em outros casos também. Em outras coisas em que você faz generalizações, em que você percebe uma estrutura dentro de alguma situação, não necessariamente só nas situações de padrão. Quando eu estou falando com meus alunos, né, a primeira coisa, a gente fala da necessidade da álgebra, que é para você generalizar as ideias, como a colega falou, mas também para sintetizar algumas escritas, né? Aí você propõe-se alguns problemas, a matemática magiatória, como é que você sintetizar isso em símbolos, em letras e tudo mais, como é que isso facilita a compreensão matemática. Obrigado. Então, o que eu recebi de vocês como respostas, 2 mencionaram a necessidade de letras e 2 falaram de que eu chamaria de generalizar. E o que vocês falaram de regras e estruturas também é um tipo de generalização, porque quando você vê regularidade, que você pode descrever
Então, a regra descreve generalidade. A pergunta parece não ser necessária, mas é, porque primeiro você tem que explicar isso para seus alunos e também a história da matemática também levanta esta pergunta, porque eles têm que saber aonde, em que fonte, eles podem ver a álgebra. E a suposição é que a álgebra não era sempre como é hoje. E aqueles interessados no desenvolvimento histórico da matemática têm que saber o que foi o predecessor da álgebra. Então, tem que haver uma definição para álgebra que todo mundo aceita. Eu li muito sobre isso. Uma das perguntas é se o uso de símbolos tem que ser visto como a parte necessária da álgebra. Quer dizer, podemos falar da álgebra sem símbolos. Só para repetir, essas são coisas, ninguém mencionou equações ou inigualdade, mas muitas vezes seus colegas levantam isso a representações simbólicas e estruturas abstratas. Então, vocês levantaram mais ou menos isso, fora equações e desigualdade. Mas será que todos são necessários na definição? Em todos os dicionários encontramos um monte de definições. Na Enciclopédia Britânica, álgebra é a generalização de operações aritméticas, a quantidade e magnitudes arbitrárias. No dicionário da matemática que eu utilizo, é generalização da aritmética, similar do que foi falado antes, letras. O primeiro não mencionou letras. Como que não são arbitrárias, mas relacionados a regras que são iguais para todos os elementos. E ainda um outro. É muito grande isso. Primeiro, as ideias do conceito da álgebra do desconhecido veio da Índia. Um método simbólico foi inventado. Então, e aqui ele fala de método simbólico, que não é uma condição necessária para a álgebra. E ele fala de números, letras e assim por diante. Então, o que álgebra é uma outra resposta. Uma que vocês talvez já estão esperando de mim, que me conhecem um pouco melhor. Álgebra é um tipo de discurso, mas não é só isso. Eu sempre falo que matemática é um discurso e que agora eu digo que álgebra é um discurso. Não é o bastante dizer o que a álgebra é. Eu só falei que tipo de objeto é, mas eu não falei das propriedades desse discurso pelo qual você o distingue como sendo álgebra e não geometria, por exemplo. Então, no discurso matemático, você tem vários tipos de discursos, cada qual é um sistema fechado per si. Então, que tipo de discurso a álgebra? Eu diria um discurso é uma coisa difícil a dizer, mas bem curto. E isso é a beleza da descrição, e eu vou explicar depois. É um discurso meta-aritmético. Você entende o prefixo meta? Discurso é um discurso sobre discurso. Meta-aritmática é um discurso de aritmática sobre aritmática. O que nós estamos fazendo quando fazemos álgebra, na essência, estamos falando de padrões que podem ser distinguidos
distinguidos dentro da aritmética ou em outras relações dentro da aritmética. Você pode dizer, sim, podemos utilizar álgebra para falar de várias outras coisas, não só aritmética, mas para poder desenvolver este discurso aritmético, este discurso tem que ser utilizado em outras coisas onde se encontra esta relação aritmética que se acha neste discurso. Então, a álgebra é um tipo de discurso que se desenvolve quando você olha para números que vocês conhecem, operações numéricas que você conhece, e se pergunta sobre que padrões tem dentro disso. Por exemplo, qualquer 3 números que você pegar, se você adiciona 2 e bota o outro em parênteses, você tem o mesmo resultado. Se você pegar um dos números multiplicado por outro e o outro multiplicado por outro e adicionar. E este é um dos padrões, e tem muitos outros. Mas não é só sobre padrões, é também sobre você faz cálculos aritméticos, você sabe o resultado, mas você não conhece todos os números envolvidos e você quer saber qual foram os números, ou um dos números que está faltando, como fazer? Isso no aritmético. É um processo aritmético. E você tem que falar no processo, talvez revertê-lo para achar. Então, a ideia que a álgebra é um metadiscurso de aritmético é claro? Está claro? Para eu poder compreender melhor essa sua ideia de álgebra como uma meta aritmética, o que é aritmética para você? Não, obviously, it's a discourse because math is a discourse. É um discurso sobre números e operações. Aritmética é um discurso de números e operações de números. Ela falou que aritmética são as operações, são os números e as operações. Não, discurso sempre, porque se matemática é discurso, tudo que é matemática também tem que ser discurso. Não é? Álgebra, geometria, para mim tudo já é discurso. Mas enfim, se aritmética são números e as operações sobre os números, essas operações sobre os números, elas não são feitas baseadas em determinadas estruturas algébricas. Eu faço as operações sobre os números fundamentado em determinadas estruturas algébricas. Então, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de separar o que é aritmética e o que é álgebra. Primeiro, eu não estou separando, porque a aritmética está incluindo na álgebra, é um metadiscurso que pega tudo e adiciona, que recebe camadas. Então, a aritmética está incluído na álgebra. Mas o que você dizer que você começa com a álgebra para entender a aritmética? Isso não foi feito historicamente, isso não é feito para os outros. Então, talvez você que conhece a álgebra, você procede assim agora, mas isso foi um produto do seu aprendizagem. Em termos de desenvolvimento históricos, a aritmética vem antes. E a história, quando a álgebra apareceu. E deixa eu ir mais adiante e vocês vão entender melhor. Então, a álgebra é uma meta aritmética. Por exemplo, eu já dei este exemplo, mas vou repetir. Aqui você tem uma equação de álgebra de igualdade típica. É uma qualidade, uma generalização de quê? De algumas relações numéricas. E é, de fato, um caminho mais rápido para uma frase meta-aritmética. Que frase seria? Para qualquer 2 números
Eu vou ter daqui adiante. Mas a frase é... Eu não tenho, então eu vou falar. Que palavra representam essas equações? Esta igualdade de álgebra é uma... que quer dizer para qualquer 3 números, se você adiciona e multiplica pelo terceiro, você recebe o mesmo resultado se multiplicar o primeiro pelo terceiro, o segundo pelo terceiro, assim por diante. Você não está na aritmética, você está falando de relações aritméticas, então é um meta-discurso. E em equações, a equação é uma pergunta meta-aritmética, que diz, faça um cálculo com x e um outro cálculo com x, e você tem o mesmo resultado. E você põe um cálculo com um número e outro com um número, e você pode dizer o que é, e você obtém o mesmo número. Então, é uma frase meta-aritmética. Vocês estão convencidos? Vocês entendem? O que eu quero dizer é importante, mas eu vou voltar para isso. Agora, eu acho que eu vou pular esta pergunta, porque temos pouco tempo e temos muita coisa para ver. E nós vamos direto a outro assunto. Vocês podem pensar sobre esta pergunta. Eu quero ir direto à pergunta. O que quer dizer entender álgebra? Eu não vou pedir uma pergunta. E a questão anterior que eu pulei é, tem alguma coisa a entender na aritmética? Eu gostaria só que vocês votassem. Tem alguém aqui que acha que não tem nada a entender na álgebra? E eu vou explicar porque eu estou perguntando isso. Tem alguém que pensa é algo que tem que ser entendido? Vocês não acham que tem que ser entendido e vocês não acham que não deve ser entendido? Então, eu não sei o que vocês pensam, mas eu estou perguntando porque muitas vezes eu ouvi... Eu acho que talvez vocês ficaram surpresos com a pergunta, mas muitos professores de matemáticas me disseram que não tem nada a entender na matemática, que a álgebra é um método que tem que ser aprendido de modo mecânico e depois se torna útil. Eu ouvi isso muitas vezes e eu lembro até um professor que levantou numa aula como esta e falou, você não precisa saber como um carro funciona para utilizá-lo. Isso é álgebra e nós não concordamos. E como que podemos interpretar uma expressão assim? Pensa um pouco, conversam com seus vizinhos, me dê uma resposta. Eu sei que a pergunta talvez não está tão clara, mas eu quero dizer, há interpretações na matemática em si. Porque, claro, que você pode encontrar uma situação na vida onde X representa algo e B representa algo. Mas, na matemática, esta equação tem um sentido para você? Para mim, pode representar uma reta se o y for igual a 0 e b é uma constante. No eixo coordenado. Em geral, pensaria que pode representar um número que está dependendo do valor do x, eu pensaria no b como uma constante. E uma coisa que está clara é que tem muitas interpretações, com uma delas que vocês nem mencionaram, que a que parece mais rápido é uma computação. Se você põe isso num computador e você bota números para X e para B, o computador vai saber, e não só computadores, nós mesmos, que adicionar 5 ao primeiro número, multiplicar por 3 e adicionar o segundo número. Mas alguém falou, você falou, alguém aqui.
é um número, como se o cálculo já fosse feito e o resultado já obtido. Nesse ponto, então, você pode ver a dualidade de processar objetos em expressões da álgebra, que é uma ideia central. A mesma expressão, de um jeito, diz como fazer, como calcular, e, por outro lado, você pode calcular o que você quiser e pegar esta expressão como se já fosse um número e utilizá-la em outros cálculos, botar ao quadrado, adicionar, multiplicar e assim por diante. Então, esta ideia, como eu vou dizer adiante, é tão central para a álgebra, tão importante para a álgebra. É uma fonte tão incrível de força para a álgebra que é difícil imaginar para alguém que está acostumado com a álgebra, que é também uma grande dificuldade para os alunos, porque a ideia é que a mesma é um processo e um objeto ao mesmo tempo. É como a receita de um bolo ser também um bolo. Na álgebra, você pode pegar um processo e olhar para ele como se ele fosse o próprio produto. E você falou em funções lineares. Sim, tem uma função linear e uma história diferente de números. É todo um conjunto de números. Mas é mais que isso. Por que só função linear? Porque estamos acostumados a ter x como variável. Mas é x e b como variável, onde temos uma família de funções, ou até uma função de duas variáveis. A apresentação é um plano, então é diferente do primeiro. Então, isso é o que acontece na álgebra. São expressões com muitas interpretações, muitos sentidos. É a nossa aptidão neste discurso. Se você for habilidoso, você vai poder ir entre as interpretações e os sentidos diversos, sem perceber que você está viajando de um para outro. Então, a próxima pergunta que eu quero, antes do break, porque nós vamos ter que fazer um break, eu acho que está na hora. É importante como se interpreta uma equação. Tem interpretações diferentes, mas é importante, isso influencia o que você faz ou não. Então, para vocês poderem responder, eu vou dar um exemplo para vocês fazerem. Um pouco mais de trabalho antes de sair. Aqui é uma equação. Para resolver, por favor, resolvem essa equação. Agora, rapidamente, porque se vocês não fizeram, não posso ir adiante naquilo que eu quero falar. O que é importante é que vocês dizem o caminho para resolver, não a resposta final. Vocês sabem todos qual é o caminho? Uma descrição geral do processo? Isso que eu quero mais. P mais 2Q igual a 5 e 3C menos Q igual a 1. Resolvi o sistema, Q igual a 2, Q igual a 1. Don't solve it, just say how to solve it. Eu só resolvi o P e o Q, faltou o X. Quando a gente pega uma equação para resolver, a primeira coisa a gente pergunta é quem é incógnita, né? Quem a gente está querendo achar. Então, ali, se P e Q são constantes, eu vou achar o X em função dessas constantes, é isso? Agora, se eu achar essas constantes, igual ela achou, o X é qualquer real. A igualdade vai satisfazer sempre. Então, resolver a equação sob que incógnita ali. Okay, so if I'm not mistaken. Se eu não estou errado, eu tenho duas propostas para soluções. A sua proposta é igual a dele ou é diferente? No caminho que você usou. Então, o que você está dizendo é que podemos abordar
esta tarefa de modos diferentes. Não está bem definido. Que é interessante, porque as pessoas não falam em sempre isso. As pessoas geralmente falam que uma equação quadrática utilizam as fórmulas para resolver. Isso é geralmente o que eu ouço. Você já deu uma resposta diferente. Então, vamos analisar essas duas respostas. Isso volta ao que você falou, que de fato, sem saber o que o incógnito, não podemos resolver. Mas vamos ver o que está envolvido na diferença entre as duas soluções. A primeira possibilidade, do qual eu falei e vocês não falaram, é que o incógnito é X e depois temos A e B e C, que é a equação que é dado pela ajuda de P e Q, e utilizamos a fórmula. E outra possibilidade é fazer a coeficiência de forças igual de X e o sistema de equações lineares para P e Q. Outra interpretação do que nós temos aqui é envolvido. Quando resolvemos para X, quais são estas duas expressões de cada lado e o que quer dizer a sua igualdade? Não é só técnicas, é interpretar as expressões de um dado modo. E há pouco tempo eu mostrei uma longa lista de possibilidades para interpretar expressões. Então, que interpretação está envolvida na primeira solução quando você está procurando o X? X é a resposta a que pergunta, quando procuramos o X? Estou considerando, logicamente, para resolver com uma equação de segundo grau, que P e Q são constantes. Caso contrário, não seria possível fazer dessa maneira. Fazendo com P e Q constantes, eu resolvi a equação onde eu tinha P mais Q menos 5, o coeficiente que multiplica x ao quadrado, menos 3p mais q mais 1, o coeficiente de x, isso tudo igual a zero. Aí eu pus x em evidência e resolvi toda para x, encontrando 3p menos q menos 1 sobre p mais 2q menos 5, como a solução para x. Mas, logicamente, eu só posso fazer isso se eu considerar que p e q são constantes. Caso contrário, nós teríamos aí uma equação com 3 variáveis. E aí, essa já não seria mais a solução possível. Tem que tomar cuidado se o denominador não for zero, né? Cuidado, isso aí. Vocês têm interpretações diferentes e eu acho que tem duas soluções diferentes a duas questões, a mesma questão. E essas respostas têm interpretações diferentes no primeiro caso, o que nós achamos como resposta da pergunta. Qual é o valor do número x pelo qual estes dois números são iguais? Encaramos o p e q como números definidos. Então, nós temos um número de um lado e um número do outro. E a pergunta é que por que valor de x este número e este número será igual? Esta é a interpretação que diz isso são números. Pode também ser isso são processos computadorizados que têm que dar a mesma resposta. Agora eu pergunto para vocês que tipo de interpretação destas duas expressões de cada lado está envolvido na segunda solução. A segunda solução é uma resposta a que pergunta, como vocês diriam em palavras, a pergunta para qual esta solução é a resposta. Començaria. Por que valores de P e Q? O que? Continuam.
For which values of K and Q work? Por que valores de P e Q o quê? What about X? E X, o que eu sei? True and works. A expressão está certa em quê? Porque ele deu uma resposta só com P e Q, ele não falou do X. Aqui você não tem dois números em cada lado. Quando você só tem P e Q, você não tem números ainda dos dois lados. For any value of X. É o mesmo para qualquer... Elas são iguais por qualquer valor de X. Então, como que você interpreta? Cada lado é uma função do X. E que função de X? Quadrática. Então, você pode olhar de um lado como várias parábolas diferentes, dependendo de P e Q. E a mesma coisa do outro lado, dependendo de P e Q. Parábolas diferentes de cada lado. Mas provavelmente há uma parábola que está aqui e aqui. E você está procurando um P e Q para que estas funções quadráticas sejam iguais. E se você vai ver, quando você resolve a equação, você obtém P e Q. Se você substituir dos dois lados, vocês vão ter idênticas expressões com X. Não números, funções. Você pode ver a diferença entre os dois. É claro, as soluções são diferentes, as perguntas são diferentes e as interpretações são interpretação diferente de expressões de álgebra que são continuamente utilizadas. Eu pedi muito de vocês e eu então dou os 15 minutos de coffee break. Nós temos dois modos de discursos de álgebra. Como qualquer outro discurso de matemática, nós temos o operacional, quando falamos de processos, e nós temos o estrutural, quando falamos de objetos. Então, na álgebra, você pode utilizar a mesma coisa para falar de um jeito ou de outro. Então, por que precisamos dois? Porque precisamos destas duas diferentes interpretações, modos. O modo estrutural torna o discurso compacto, ele o condensa, enquanto que vocês lembram o exercício, voltando ao que nós fizemos no início do dia hoje, vocês tinham uma apresentação bastante comprida de coisas. Vocês se indagaram o que acontecia no passeio só com processos, vocês não tinham outro modo de passar. Vocês só podiam pensar em termos de funções, sequências de passos, era tudo baseado em processos. O que aconteceu quando eu dei a imagem? E esta outra descrição, o que aconteceu foi que vocês fizeram uma transição do modo estrutural para ver tudo ao mesmo tempo. Não era mais sobre processos, era uma coisa inteira. E você podia ver muitas coisas, mas tudo estava junto simultaneamente. E esta simultaneidade de ver tudo junto é a coisa mais importante. Vocês viram tudo juntos e você podia decompor isso em processos se necessário. Então, o que acontece na álgebra não é que vocês têm uma imagem para ter um modo estrutural. O estruturo e processual está junto numa mesma expressão. Mas quando você apresenta uma expressão, por exemplo, como um gráfico, o que você faz quando você pensa em expressão como função, então o gráfico dá este suporte estrutural.
Então, pensando em objetos matemáticos como objetos, torna as coisas mais simples. O problema é que é muito difícil de chegar devido de processos a objetos e geralmente começamos com processos. O modo operacional é necessário também porque é onde as coisas começam e utilizamos esse modo para resolver problemas. Temos que decompor objetos em processos quando resolvemos os problemas. E aqui é uma afirmação desenvolvimental. Os processos em álgebra vêm em desenvolvimento em vez de objetos. Quer dizer que, por exemplo, alunos podem primeiro pensar nas expressões da álgebra como processos e não produtos, e aí, gradativamente, eles conseguem ter habilidade de ter o objeto. E a mesma coisa aconteceu na história. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Questões sobre o desenvolvimento de álgebra é que eu quero cobrir agora. Você pode perguntar como se aprende a álgebra, qual é a história da álgebra. Como eu disse, quando falamos da álgebra como discurso, algo que se desenvolveu historicamente e que está sendo aprendido novamente cada vez por cada aluno, você pode perguntar uma pergunta que contém estas duas perguntas. Então, eu vou falar primeiro do desenvolvimento histórico da álgebra e depois como que está sendo aprendido hoje. E tem estágios. Então, a história da álgebra. Você sabe quando começou a álgebra? Para poder responder esta pergunta, você tem que pensar naquilo que dizemos que a álgebra é. A álgebra é uma meta-discurso de aritmética, onde falamos de padrões aritméticos. Então, você sabe onde foi a primeira evidência histórica da álgebra? Não sei se é a primeira, né? Mas uma das primeiras evidências são os babilônios e egípcios trabalhando com as equações, obviamente sem uma linguagem, por isso que, de certa forma, para mim, a álgebra não depende da linguagem, porque eu posso fazer álgebra sem necessariamente precisar de letras, mas eu entendo uma das primeiras manifestações da álgebra na história são os babilônios e egípcios. Muitos séculos antes de Cristo. Então, de fato, teve álgebra sem símbolos, e se você veja a linha do tempo, o que você falou é que é realmente a primeira evidência conhecida daquilo que era a álgebra sem linguagem especial, era feito em números. Mas a questão era de álgebra, era resolver equações, era no Egito Antigo. E o papyrus de Hermes, ou Rhind, Hermes foi quem escreveu e Rhind foi quem achou. 1500 anos antes do Cristo. Então, há quantos anos, então? 3,5 milênios, mais de isso. Isso foi o início. Então, a próxima pergunta. Quando que a álgebra simbólica começou? Quando que introduzimos os símbolos? Pode ser com o Viet, ou pode ser com o Diofanto. Depende da leitura da história. Okay, you gave two possibilities. History. Você deu duas possibilidades, Ofantus e Viet. Ofantus é 250 something. Viet é bastante mais tarde. E você tem até razão nas suas duas afirmações, porque Ofantus fez alguma coisa nesta direção, mas ninguém deu
segmento e ele também não tinha acabado aquele início. And it was Viet mais tarde. Aqui você tem o Papyrus, você tem o início da álgebra simbólica no fim do século XV, e entre este tempo você teve dois tipos de álgebra, retórica e sincópica. Retórica é somente em palavras, sincópica é aquela onde Diophante aqui propôs, porque era sincópica. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, porque é importante para nós, porque dar esse tipo de exemplos, porque nós temos que transmitir esses exemplos a estudos. É uma parte em símbolos e uma parte falada. Teve muitos outros desenvolvimentos entre estes tempos, muitos desenvolvimentos que você acredita que não poderiam ser possíveis sem a álgebra simbólica, porque a álgebra simbólica cria o compacto, senão as palavras são muito compridas. E nós vamos ver isso agora. Cardano, aqui, vocês lembram o que o Cardano fez? Ele deu soluções para equações cúbicas e quádricas em álgebra retórica, que é incrível, vocês vão ver daqui a pouco. Um exemplo da álgebra diofânico, uma pergunta que ele dizia: dando a soma e o produto de dois números desconhecidos, encontram esses dois números. Pensa um pouco como vocês fariam isso. É uma questão geral sobre qualquer dois números, uma soma e outra uma multiplicação, como achar os dois números. O que vocês fariam em geral? Não estou pedindo a resposta. O que vocês fariam de início? Você gostaria de ter equação. E para ter equação, o que você precisa? Você pode. Eu estou pedindo para você, não para Diophante. Você pode usar a equação. A mais B igual. Qual é o número? A mais B igual, vamos dizer, S, que é a soma dos dois números. Continua. Você escreve os números em palavras, um número em palavras, e 8 vezes B é o outro número. Para resolver, eu suponho que substituir palavras por letras, e aí você podia resolver, e aí você daria um resultado com duas expressões. Uma expressão para um número e outra para outra. Seria expressos com este S e M, ou duas letras que você escolheu para soma e multiplicação. Era assim que vocês fariam hoje em dia? Não? Ouçam a solução de Diophante. Ele diz: com a soma 20 e o produto 96, nós falamos S e M, ele deu dois números. Ele é um exemplo. A ideia era demonstrar um processo com um exemplo numérico. Ele não tinha ainda parâmetros, letras como parâmetros. E ele diz, e aqui ele utilizou símbolos que para eles eram letras gregas. 2x não era x, era uma letra grega. É a diferença entre os dois números desconhecidos, incógnitos. Então, ele significou a diferença entre os dois números como 2x. Então, os números são 10 mais x e 10 menos x. Para mais e menos, ele também utilizou letras gregas. E assim, teria que ser 100
menos x igual 96, tudo escrito em símbolos, portanto x é 2 e os números desconhecidos são 12 e 8. Então ele quase fez isso de forma de álgebra, mas sem escrever equações, mas dando a história em palavras e em símbolos. Agora uma pergunta. Um outro exemplo de álgebra arcaica antiga, que 250 anos anterior a Diophante, e mesmo... Não, mais novo, me desculpa. É mais perto da gente, me desculpe. Vem depois de Diophante. 200 anos antes de Cristo. Não, depois de Cristo. E só 1.500 anos atrás, enquanto de Diophante é 1.750 anos atrás. Você não vai ver símbolos aqui, e eu vou ler para vocês. Esta é uma solução a um tipo de problema que vocês todos conhecem, e eu estou pedindo para vocês pensar que problema se resolve com esta descrição. E a descrição é a seguinte: a regra é a seguinte: multiplica a soma da sequência por 8 vezes a diferença, adiciona o quadrado da diferença entre as duas do primeiro elemento, extrair a raiz quadrada do resultado, subtrai do primeiro elemento 2 vezes, divide pela diferença, adiciona 1 e divide por 2. Vocês entendem isso? É um procedimento computacional comprido. Tem números aqui que não são números específicos, mas gerais, e alguma coisa está sendo feita, e eu prometo que no fim, quando nós vamos saber que resposta a que pergunta é, vocês vão reconhecer a pergunta, porque vocês conhecem, seus alunos estão fazendo isso. Então, qual foi a pergunta que levou a esta resposta? Tentam me falar. Eu não quero lhes desencorajar, mas poucas pessoas respondem, especialmente quando eu estou aqui pressionando. Façam, façam. Tem dicas aqui, nas palavras aqui, que deveriam levar vocês na direção de perguntas que são bem conhecidos no segundo grau. Primeiro eu comecei tentando escrever uma equação, mas aí depois não, tem que pensar no resultado. Então, a primeira ideia foi a fórmula de Bhaskara, mas aí tem alguns elementos que não se enquadram. E aí ela era a ideia da soma da PA, mas também falta alguns elementos que a gente desistiu. E eu vou dar uma dica, é o que os professores fazem. Olha a soma da sequência e 8 vezes a diferença. Que números eles estão trabalhando com? A soma da sequência e a diferença não te traz. Good. Okay. So this is about É uma progressão aritmética. Você tinha falado isso foi fabuloso. Que pergunta sobre a progressão aritmética? Aí que está o problema. Eu vou dizer. Talvez vocês querem levar para casa e vier, porque é divertido. Eu não tenho que falar se vocês não querem. Vocês querem pensar. I like this Gladys yesterday when you tell us. Como o aluno ontem que falou, quando que você vai nos falar, professora? Eu falo ou não falo? Eu vou falar. Ok. A pergunta é, o que é o número de elementos numa sequência aritmética, numa progressão de sequência aritmética, no qual o primeiro elemento, a diferença
e a soma são conhecidos. Então, tem uma progressão, eles adicionaram os elementos, eles deram o primeiro elemento, a diferença, e a soma, e encontram o número dos elementos. É uma equação. Eles resolveram a equação que, se você estivesse resolvendo, você escreveria em forma de equação. Nós temos uma fórmula para a soma de sequências em progressão aritmética. Escrevemos número de elementos como incógnito, x igual à soma dada para achar. Se nós fizéssemos, a solução seria assim. E o que está escrito aqui será escrito dividido embaixo da linha. Tudo esta história verbal imensa seria isso. Isso é que eu fiz depois de resolver a equação que eu escrevi em símbolos. E símbolos são evidentes. S é a soma de diferença e A é o primeiro elemento. Se vocês quiserem, eu posso dar a descrição verbal. Vocês vão ver que isso é exatamente o cálculo que está apresentando, mas em palavra. O cálculo é exatamente igual, mas em palavra. Então, quando você pensa nisso, você vê como a álgebra, o simbolismo da álgebra, a força do qual é que primeiro é mostrado e é processado e resolvido ao mesmo tempo, junta as coisas para que elas possam ser gerenciadas com mais facilidade. Você sabe que a simbólica foi descoberto por dois matemáticos quase ao mesmo tempo, no século XVI, desculpem, não XV, quando desenvolveram não só a álgebra, mas toda a matemática. Este século houve um grande desenvolvimento na matemática. Abriu-se campos imensos depois da álgebra. E você entende por quê? Porque quando você podia condensar as coisas, você podia trabalhar em cima. Antes era muito difícil trabalhar em cima de descrições linguísticas tão compridas. Agora, olha uma coisa interessante na descrição. Vocês me parecem cansados demais para estar abertos a novas ideias. Mas o que eu quero dizer agora é importante, então tentam se acordar um pouco e me entender. Dentro da descrição, a descrição é muito operacional, porque ela fala sobre operações, multiplicar, adicionar, quadrado e assim por diante. Todos são processos, mas se você olhar de perto o que nós temos aqui, vocês vão perceber que alguns cálculos estão sendo apresentados dentro da sequência como se eles tivessem sido feitos antes, como, por exemplo, o que você está multiplicando algo por 8 vezes a diferença comum. Então, é algo que foi calculado antes, não é a ordem na qual os cálculos vão ser feitos. Primeiro você multiplica e depois você adiciona. E a ordem é diferente aqui. E esta expressão, 8 vezes a diferença comum, é apresentada como se já fosse não um processo, mas um resultado do processo. E aqui, novamente, você tem o quadrado da diferença entre 2 vezes o primeiro elemento e a diferença comum. Isso é apresentado em forma verbal como objeto, como resultado do cálculo. E por causa dessas partes desta descrição, que parecem que foram feitas antes e são agora utilizados. Toda esta descrição junta não apresenta a operação na ordem que você ou o computador vão colocar, é uma ordem diferente. E
estas partes apresentadas como resultados são partes diferentes de uma descrição processual. O que eu quero dizer é que para poder dizer todo este cálculo comprido em uma frase e para torná-lo mais curto, eles já inseriram, eles quebraram esta corrente grande, tiraram partes e apresentaram estas partes como já calculados e inseriram como se fosse uma cápsula, ou algo que nós já sabíamos. E isso tornou a descrição mais curta, mas também mudou a ordem do cálculo. Então, a frase não é apresentada na ordem do cálculo. Isso é importante porque isso levou à álgebra simbólica. Sem ter acontecido isso nas palavras, talvez não poderia ter acontecido depois na álgebra simbólica. Você sabe que com a álgebra simbólica, a ordem simbólica não é a mesma que você a faz. Então, o desenvolvimento da álgebra na aprendizagem, olhamos um pouco na história e foi do processual a verificado. E aqui a aprendizagem é diferente. Estamos falando de estrutura e operacional. E não tem uma evidência que foi coletado em muita pesquisa. E os pesquisadores não falaram nesses termos, que mostre que os alunos entendem expressões de álgebra operacionalmente antes de poder entendê-los como objetos. Quer dizer, eles olham expressões e vejam como uma descrição de procedimentos e não veem numa primeira fase como resultado, como expressões calculadas. Primeiro, temos esta pesquisa conhecida de Firoy e Rojano em México, que em 1989 falou do que ele falou do corte didático, que queria dizer que tem coisas que crianças podem fazer de forma algebraica antes de fazer a álgebra, e tem um corte porque eles não podem ir intuitivamente além disso. E o que é este corte? Eles falaram deste tipo de equações. Vocês podem ver. É diferente deste tipo de equação. Qual é a diferença? Neste tipo, você tem a incógnita só de um lado. E aqui, você tem a incógnita dos dois lados. Eles chamaram o primeiro tipo de equação de álgebra e outro, desculpa, era uma equação de aritmética e o segundo, uma equação de álgebra. Qual é a diferença quando nós temos solução de crianças que não aprenderam álgebra? E isso quer dizer que qualquer criança, vocês podem experimentar, que conhece a aritmética, pode resolver o primeiro tipo de equação sem conhecer a álgebra, a equação. Basta que você fala para a criança A vezes X, que quer dizer, tem que ser um número igual a isso mais 7. O que você está dizendo, quando você está dizendo isso para a criança, eles sabem o que fazer. Eles desfazem o processo. Se você tem 2x mais 7 igual a 100, então 16 menos 7 igual a x, e x é isso. É possível porque eles interpretam a expressão como um processo. Não é possível que eles resolvam a outra equação, porque a interpretação de procedimento não é o bastante. Você não pode saber o que se espera quando você tem esse outro tipo de equação, através uma outra evidência
desta interpretação operacional que vem antes da estrutural foi encontrado. Alguém falou alguma coisa? Foi encontrado numa pesquisa por Colin Curran e por mim e Lorencheski. Karen Curran não era só a pesquisa dela, ela estava resumindo muitas outras pesquisas. Ela falou de como as crianças interpretam em 83, era antes das máquinas de calcular, mas as crianças estavam interpretando um desenho como utilizado nas calculadoras, executando as operações, pressionar e fazer. Então, como que nós descobrimos, a minha parceira e eu, que isso é o caso? Um dia nós tínhamos um aluno que não tinha tido álgebra antes e que era capaz de fazer, me desculpe, equações de aritmética, resolvê-las sem problema. E a um dado momento nós demos uma equação que parecia como esta, nenhuma diferença, mas ele não conseguiu fazer, ele empacou. E um outro aluno estava do lado dele e falou, claro que você não pode fazer porque você está escrito de modo errado. Quando você interpreta um desenho assim, você não pode fazer assim porque o resultado está escrito do lado errado. Então, tem muitos outros trabalhos que mostraram que este o operacional vem antes do estrutural. Eu espero que vocês vão ter um bom fim de semana e que vocês vão vir com a cabeça mais descansada a semana que vem. Então, muito obrigada por sua participação. Eu mereço de perguntas difíceis, porque eu pergunto perguntas difíceis.